Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Dayer, estamos aqui para mais um Em Questão. Ao meu lado aqui tem o meu amigo azul, Veriano Peixoto. Bom, boa noite, Veri. Boa noite, Lê. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? Como estamos nos assistindo. Hoje tem muita coisa, Veri, mas só para a gente não perder o roteiro aí, e para fazer o que a gente sempre faz de costume, vamos dar os números infelizes, os números do Covid em Parnaíba, né? Só para a gente começar a abrir aí a conversa. Então, hoje, essa semana, os números divulgados de hoje, a gente tem 1.868 suspeitos, 520 confirmados, 17 óbitos e mais 2 óbitos em investigação. Infelizmente, os números aí estão aumentando, né? Estão aumentando. Então, é isso. Para quem pudesse cuidar, ficar em casa, tomar cuidado, ou lavar as mãos, higienizar com álcool gel é sempre legal, e usar máscara é sempre legal. Beri, e aí? Os temas que você tem para nos falar agora aí? Lê, o assunto, eu acho que a grande vertente, né, pelo menos eu acredito que nos últimos 2 meses isso ainda vai continuar, talvez durante um bom tempo, é a questão da pandemia da Covid, né? Sim. Então, são cenários distintos, Europa, Ásia, os Estados Unidos, o Brasil com as suas regiões, com os seus problemas, né? Mas eu acredito que o destaque principal aí dessa semana foi a grande marcha dos prefeitos, né? Teve a marcha dos prefeitos também. Em direção ao Palácio dos Bandeirantes. Palácio dos Bandeirantes, exatamente. Que é uma coisa que, para a gente abordar, deixa eu só trazer 2 assuntos rápidos antes da Marcha dos Prefeitos, que a Marcha dos Prefeitos é uma coisa importante para nós abordarmos, já que hoje é o mês da descompatibilização, né? Já em junho começa a descompatibilização. Tá, só ressaltando, Lê, quando eu disse a Marcha dos Prefeitos, uma forma carinhosa, né? Porque há um movimento dos prefeitos que vão a Brasília, mas o que se viu aqui na nossa região foi como diz, teve gente que externou de uma tal maneira, como o prefeito de Cajamar, o Danilo, né, o Danilo Joan, que falou que estava extremamente decepcionado com o Dória, que o Dória havia, não sei se foi a palavra, traído, que Cajamar tinha cumprido tudo, e foi interessante essa marcha, e deu assunto aí nos dias seguintes. Veri, é uma coisa assim que é coisa, porque você, até então, eu confesso que eu não tinha reparado, você reparou que a capital tinha estado uma fase a mais, nisso que a gente pode chamar, que parece uma gamificação, né? Parece que a gente está jogando videogame. Tem que sempre... A gente está atrás de uma fase. Que fase você está, Veridiano? Eu estou na fase 1 e você, Leandro? Eu estou na fase 2. Então, a capital estava na fase 2 e nós estávamos da região metropolitana, estávamos na fase 1. E isso reflete diretamente, né? Diretamente no comércio, na quarentena, essas coisas todas e tal. Esse termo gamialização, né? Depois da politização, da judicialização, porque realmente parecia um jogo de videogame, né? Assim, as pessoas mais velhas aí, com o nosso caso, me veio à mente Donkey Kong, Super Mario, que você tinha que passar de fases. Não, estamos na fase 1, temos que ir para a fase 2. Mas assim, né? Eu, particularmente, acho que foi uma situação muito preocupante e os desdobramentos estão sendo preocupantes porque o número não abaixa, né? Você trouxe aí no início da nossa conversa que os números só aumentam e não há uma redução. E especialistas já estão se manifestando, dizendo que pode ser uma grande, não sei o termo, foi carnificina, mas é um genocídio, eu não sei ao certo, né? Agora que eu li, mas é preocupante, porque de um dia para outro, não, vamos liberar tudo, e sabe, é uma situação que eu acho que não é o momento, né, para que
para que se discuta uma liberalização, se esse é o termo mesmo, diante de uma pandemia. E você começa a perceber que a questão da saúde, ela acabou tomando um lugar até meio que secundário, né? Até mesmo os veículos de comunicação tem aquele boletim, olha, morreu tantos, estão tantos internados, mas assim, até as pautas, tanto dos governantes quanto até mesmo da imprensa, ela acabou migrando gradativamente para essa questão da flexibilização do Plano São Paulo, idealizado pelo Dória. Idealizado pelo Dória. Só para aproveitar, eu já dou um meu boa noite para Lorena Araújo, boa noite, Lorena, para Paola Ferreira, para Rosana Cardoso, boa noite, Rô, para o Renatinho, boa noite, meu amigo. Aproveitando esse lance do que o Veridiano falou da pauta, a gente tem aqui na região, saiu pelo CAGED, né, Veri? O fechamento de postos de trabalho, né? Na região toda foram 22 mil postos de trabalho que fecharam. Eu acho que isso também mostra um pouco do desespero do Danilo João, do desespero dos prefeitos, da grande... Um dos motivadores da marcha que levou os prefeitos. Por exemplo, em Parnaíba, só esse último mês do dado, que é o mês de maio, né? Fecharam 1.321 postos de trabalho com carteira assinada. É um número relativamente grande, né? No caso dessa matéria, que ela foi veiculada no último sábado, é apontado que a variação de Santana de Parnaíba, ela é uma variação, me parece que de 2,79%, ela é superior à do próprio estado e à do próprio país. Tá? Então, o CAGED, ele ficou... Explicando aí rapidamente, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Então, ele é disponibilizado todos os meses, que mostram os municípios, quantos foram contratados, quantas pessoas foram contratadas, quantas pessoas foram demitidas, aí tem um saldo que ele pode ser positivo e negativo, tá? Realmente já se esperava que com a divulgação do CAGED, agora em abril, agora em maio, que já é correspondente a abril, que haveria realmente saldo negativo. Mas quando nós observamos desde o início, percebe-se que, independente da pandemia, da crise, 3 municípios já vinham ensaiando, né, uma desaceleração, né? Uma desaceleração, que foram os municípios de Osasco, Cajamar e Santana de Parnaíba. Então, desse primeiro quadrimestre, esses 3 municípios, eles tiveram saldo negativo em pelo menos 3. Janeiro, março e abril, tá? Somente em fevereiro que todos permaneceram aí. Então, já se observa que, não, mas a crise, olha aí, a pandemia gerou... Não. Vamos analisar aí friamente, em janeiro, março, esses 3 municípios tiveram mais pessoas desempregadas, ou seja, mais fechamento de postos de trabalho do que abertura de novas vagas. Então, Isso, tem que deixar claro que são CLT, né? A gente não fala da informalidade, a gente não fala das pessoas que abrem seus próprios negócios, que trabalham por conta. Esses são postos de carteira, com a famosa fala da carteira assinada, né? Postos de carteira assinada. Então, nós perdemos aí 1.321. Eu acho que isso também mostrou um pouco do desespero dos prefeitos que marcharam lá, marcharam rumo ao Palácio dos Bandeirantes, né? Que é uma coisa bem legal, Veri, para lembrar que, assim, o Elvis, por exemplo, que é o prefeito de Parnaíba, o nosso prefeito, ele foi ao Palácio num primeiro momento, parece que ele não foi, não é isso? Numa reunião? Na quarta-feira ele não foi, e foi o dia do anúncio, do plano. Na quarta ele não foi, e aí é necessário realmente destacar, né, que é inevitável, estamos vivendo o período pré-eleitoral mesmo, né, que tudo que é feito agora já tem esse viés eleitoral, tanto a ação desses prefeitos quanto das pessoas, de grupos. Não, mas o Elvis não foi, olha aí, o Elvis está deixando a cidade, enfim. Eu, pelo menos, não vi nenhuma necessidade do Elvis ter comparecido nesse primeiro momento, mas quando foi no dia posterior, na quinta-feira, estiveram reunidos novamente os prefeitos com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Marcos Vignoli,
lá no Palácio dos Bandeirantes, e aí fica aquela questão, o Elvis estava presente, mas o Elvis estava presente como representante, ou seja, como presidente do CIOeste, que é o consórcio metropolitano da região oeste, ou realmente ele se colocou também como prefeito de Santana de Parnaíba? Para grande mídia, para a Rede Globo, saiu como presidente da CIOeste, que é o presidente do consórcio da CIOeste, então faz jus ele tá lá, ele se mostrar lá, porque foi representando coisa. Vale lembrar que não só foi ele que faltou, o Rubens Furlan também não foi. As duas oportunidades, e nem o Gregório de Pirapora. E nem o Gregório de Pirapora. Mas um outro tema que dá para a gente entrar nisso aí também, que é um outro tema polêmico que aconteceu, até lembrei aqui, foi o que nós publicamos, o Jornal Anhanguera publicou hoje sobre o hospital, né, Veri? É um tema polêmico. Vale lembrar que é uma leitura do ano de 2019, né? Sim. Do ano de 2019, que a gente não tem alguns equipamentos aí, equipamentos básicos para o funcionamento, como tomógrafo, essas coisas todas. Algo... Então, antes de entrar nesse assunto que nós estávamos falando, aí até mesmo aproveitando o gancho, quando nós falamos dos prefeitos, o novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, né? Não, Superior Tribunal Eleitoral? Superior Tribunal Federal. Superior Tribunal Eleitoral? Tem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Me desculpa, gente, eu tô com uma rinite atacada, então acho que tá meio que travando aí o raciocínio. Tá, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Né, o Roberto Barroso. E assim, as eleições, elas vão ocorrer, né, independente se elas vão ocorrer em 2 dias, se o horário vai ser estendido, se elas vão ocorrer no dia 31 de dezembro. Uma certeza que foi dada. No dia 1º de janeiro de 2021, novos prefeitos e novos vereadores, ou aqueles que, porventura, conseguirem aí a reeleição, vão assumir novos mandatos. Então, isso é um fato. Como a eleição vai ocorrer, se ela vai ser dividida em 2 dias, se vai ter uma extensão, se ela vai ocorrer em outubro, se ela vai ocorrer em novembro, isso daí que está a grande discussão. Então, quando nós citamos que já estamos no período pré-eleitoral, é inevitável, estamos num período pré-eleitoral. Esta semana é a semana da descompatibilização, né, de cargos, para aqueles que almejam ser candidatos, no caso aí para o Poder Executivo. Sim. No mês de março houve a descompatibilização daqueles que para o Poder Legislativo, e aí já começa algumas situações, um movimento nos bastidores, rumores. E aí quando nós trazemos, é assim, o governo ele vive de um processo eleitoral. Né? O cidadão ele está exercendo um cargo no executivo, no legislativo, porque ele passou por um processo eleitoral, ele teve votos para que ele pudesse estar lá. E com essa proximidade, aí já estamos no mês de junho, já passamos aí praticamente 6 meses. Então, os caras já estão começando esse movimento. E aí, como que vai ser? Uma questão interessante, nós não sabemos como que vai ser a campanha, né? Exatamente. Mas a questão burocrática, essa questão aí dos bastidores, ela já está ocorrendo. Então, essa própria decisão, essa marcha aí apelidada, né, ela já tem realmente um viés eleitoral em relação a isso. Tá? Não, sabe, não tem, a pessoa pode negar, mas daqui a pouco, outubro já está batendo a porta. Daqui a pouco já começa o lançamento das chapas, daqui a pouco o lançamento dos nomes, a chapa só para o executivo, para o legislativo não vai ocorrer essa união de partidos. Só para deixar claro, para quem está nos vendo e para quem for nos ver a posteriori, descompatibilização é o seguinte, todo mundo que tem cargo público, ele precisa sair do cargo público para poder se candidatar novamente. Se você, por exemplo, exerce um cargo de secretário de alguma secretaria, seja ela esporte, qualquer secretaria, e quer se candidatar ao legislativo para vereador ou vereadora, você já precisaria ter se descompatibilizado, ou seja, entregado o seu cargo lá em março. Para quem quer ser majoritário, ou seja, executivo, quer ser prefeito, concorrer a prefeito, você precisa
se descompatibilizar nessa semana. Junho é o prazo. Por quê? Porque para quem concorre ao Legislativo tem que ficar 6 meses fora, e para quem concorre ao Executivo, 4 meses fora. Como o calendário, como o Veridiano falou, o calendário está sendo seguido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, então as eleições acontecem, por enquanto, em dezembro. Mantido o calendário, quem quer ser candidato a prefeito e exerce algum cargo público já vai ter que entregar seu cargo esse mês. Essa semana. Essa semana, pelo menos até agora não houve nenhuma decisão quanto a isso, né? O calendário ele ainda segue. É mantido, E isso é uma situação que remete exclusivamente para Santana de Parnaíba, porque todas as outras cidades da região, os prefeitos vão procurar a reeleição, e aqui no caso o Elvis ele está no seu segundo mandato, e aquele mistério quanto ao nome, e aí, quem que vai ser aquela pessoa que o Elvis vai indicar, e hoje já começou a ser ventilado que o secretário de Assistência Social, Fábio Mendonça, que já é um nome já dito aí, pelo menos desde o ano passado, que ele já estaria se afastando, né? E aí você também tem outros nomes, o Bruneto, tem o secretário de governo também, não é? O Hélio. Enfim. Então são especulações. Se realmente seguir o calendário, esta semana, no Diário Oficial vai ter que ser registrado a saída desses secretários, supostamente para concorrer a prefeito e a vice. Então, o que a gente sempre fala, né, que as informações estão nos corredores e no cafezinho. Sim. Os nomes, só repetindo os nomes, é o Fábio Mendonça, que é secretário de Assistência Social. Tem o Mauro Bruneto, que é secretário da CEMEDES, que é a Secretaria de Emprego. O Hélio, né, que eu não sei o nome completo, infelizmente, ele que nos perdoe, mas que é secretário de governo, e também saiu o Max Santana, rumores dizem que é o secretário de comunicação. Rumores, até o secretário de educação, né, o Clécio Romagnoli havia sido citado também em algumas situações assim. A questão é o seguinte, Lê, o Elvis ele vai indicar o candidato dele, o Elvis, mesmo ele não podendo concorrer, ele vai ser a principal figura dessas eleições, tá? Sim. É ele que vai aparecer, é ele que vai pedir votos, enfim, ele é o principal, ele é o protagonista das eleições aqui em Parnaíba. E aí, voltando ao assunto lá do hospital, para a gente não perder, né? Então, e o que aconteceu? Hoje o Anhanguera levou ao conhecimento do público uma informação referente ao painel da saúde do Tribunal de Contas do Estado, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado, ele fez um levantamento em todas as prefeituras, com exceção da capital, no estado de São Paulo, para verificar a disponibilidade de instrumentos, o número de profissionais, número de leitos, enfim. É um procedimento feito, e aí, para nossa surpresa, que talvez não é uma surpresa tão grande, porque nos últimos anos é muito comum moradores de Santana de Parnaíba reclamarem em relação a exames, atendimentos, principalmente no PAN Santa Ana e na UPA, né, que são os pontos de pronto atendimento, para deixar isso claro, a ausência de equipamentos, né? Então, tomógrafo, você está acho que são quatro instrumentos aí, tomografia computadorizada. Então, o que aconteceu? E aí, nós verificamos que na região há 4 hospitais municipais, o Hospital de Barueri, o Hospital de Osasco, o Hospital de Cajamar e o Hospital e Maternidade de Santana de Parnaíba. Tá? Desses 4, o único que não dispõe de nenhum desses equipamentos é o de Santana de Parnaíba. E aí pode-se falar, mas é uma questão de população. Tá, pode até ser, mas Cajamar, que tem uma população, metade de Santana de Parnaíba, dispõe desses equipamentos, ou pelo menos está descrito lá no Tribunal de Contas do Estado, né? Então, o que leva a questão assim, Lê,
olha como o nosso sistema de saúde, ele não estava preparado nem para situações cotidianas. Imagina para uma situação dessa de pandemia. Né? E eu estou falando especificamente de Santana de Parnaíba mesmo. Tá? O nosso sistema de saúde, o nosso pronto atendimento, né, o anexo com a maternidade, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, se o paciente ele apresentasse um quadro grave, não tem instrumentos. Pelo menos até 2019, até dia 31 de dezembro, ele não tinha instrumentos. E essa cidade, ela entrou, né? Ela entrou no ano de 2020 e aí veio a pandemia. Então é preocupante realmente isso. Não estamos falando da Covid, porque aí se observou que em menos de um mês, né, todos os municípios implantaram, construíram, compraram, fizeram coisas. Em um mês conseguiram fazer coisas que não fizeram aí talvez em décadas. Mas esses dados do Tribunal de Contas do Estado demonstram a fragilidade que tínhamos, né, que na realidade temos ainda. Né, temos talvez ainda nessas localidades aí. Então, uma coisa que a pandemia... É isso mesmo, a gente não gosta muito de falar da pandemia, mas uma coisa que a pandemia escancarou é exatamente isso, é a fragilidade do sistema de saúde juntamente com o sistema de educação, como nós vínhamos falando no programa anterior, né? A gente falou no programa anterior do sistema de educação e agora o sistema de saúde. Deixa só eu lembrar que essa fala do Veridiano, é bom a gente deixar bastante claro que é uma fala relativa ao ano de 2019 para trás. Sim. Né? Essa verificação do Tribunal de Contas Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi feita no ano vigente, nos 12 meses de 2019. Porque senão o pessoal já vai começar a entrar e falar, não, mas agora o prefeito colocou as UTIs na antiga casa de idosos, essas coisas todas. Não. A gente está falando, a referência de ano, a referência anual é 2019. Então, só deixar isso bem claro, senão os haters vêm aí. E antes de voltar para o Veridiano, só dar boa noite aqui para o Marcos Welling. Deixa eu só dar para o Marquinhos. Marquinhos, um abraço. Opa. Boa noite. Tá, eu não acabei externando aí quais eram os equipamentos, né, que são considerados de maior densidade tecnológica. Então, tomógrafo computadorizado, ressonância magnética, ultrassom, Doppler colorido e ultrassom ecógrafo, tá? Cajamar, ele possui tomógrafo e ultrassom Doppler colorido, tá? Então, em Osasco, não contava com a ressonância magnética e ultrassom Doppler, e Barueri, pelo menos de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, foi um município que contava com só da ultrassom, são 6, de um tomógrafo computadorizado e um ultrassom ecógrafo também. Tá? Então, nenhum município dispunha de todos os equipamentos. Mas aí, no caso, o Barueri, ele possuía 3, Osasco 2, Cajamar 2 e Santana de Parnaíba nenhum. Isso aí também nos leva, Veridiano, inclusive 2019 também eu acho que eles falam que não tem UTI ou poucas salas de UTI, mas isso nos leva e isso certifica de uma certa forma o lance dos transportes, da remoção, né, que nós fazemos remoção, e é natural porque o Hospital Santana ele foi pensado para ser um pronto atendimento médico, daí que vem a sigla PAN, era PAN Santa Ana, pronto atendimento médico, como o UPA também é unidade de pronto atendimento. Sim. Né? Não existe uma coisa. Mas aí esse lance do transporte também fica muito claro. E uma outra coisa que também deixa muito claro isso aí é que numa live, nas lives anteriores, não nesta, que na última, não esta que o Furlan fez, a outra, quando ele foi indagado sobre o hospital de campanha, ele falou, não, o meu sistema de saúde, não sei se você está lembrado, o Furlan falou, meu sistema de saúde ainda suporta. Sim. Eu não preciso montar. Se eu precisar, eu monto um hospital de campanha, mas o meu sistema de saúde está suportando a demanda. E isso também nos mostra uma outra coisa, que foi falado também, não sei se, lógico que você está lembrado, mas não sei quem está nos assistindo aqui e está vendo essa live. O Fulano também declarou que 44% dos pacientes que ele atende em Barueri são oriundos da região. Dos outros municípios. Dos outros municípios.
56% é de Barueri, 44% é de outros municípios. Dos outros municípios do entorno. Então, isso entra muito em voga com o que você fala agora, né? Do sistema, daquele sistema robusto, que a gente não estava preparado. Não tá, a pandemia escancarou de uma tal forma que nos mostrou que, de verdade, ninguém tinha preparo suficiente para isso. Alguns não tinham preparo suficiente para a pandemia. No caso de Santana de Parnaíba, ela não tinha uma estrutura para o cotidiano. Vamos deixar isso bem claro. Ela não é, olha, todo mundo foi pego de surpresa, não. Não é eu, não é o Veridiano, não é o Leandro. São os dados do Tribunal de Contas do Estado que ele mostra que o município, ele, em 2019, eu acredito que muito antes também, nas dependências do hospital municipal, não havia estes instrumentos. É só isso, tá? Se agora tem, tomara que tem, a questão que se fala de um legado, né? Olha, o Covid vai deixar um legado, temos tudo estruturado. Uma outra coisa também que está na matéria é a contratação de UTIs, né? A contratação de UTIs, que Parnaíba também aparece que não havia contratação de UTIs. Né? É outro dado também da questão das diárias, né? Porque é um processo que o paciente, quando ele chega na unidade de pronto atendimento, desde o atendimento até o processo, se for necessário ele passar por um processo cirúrgico, de uma observação, ele tem que ficar lá um determinado tempo, né? Que eu estou até verificando aqui, um determinado tempo, que é o hospital dia, que consiste na assistência intermediária entre o atendimento e uma suposta internação. Então, Parnaíba também não tinha. Cajamar tinha, Barueri e Osasco, agora Parnaíba não tinha. Então, isso revela realmente que o nosso sistema de pronto atendimento de saúde para casos graves, ele é totalmente inexistente, né? Ele não existia. Deixa eu só dar uma boa noite para o Renato. Renato, meu amigo também, o Wendel. Renato, boa noite. Renatão, beleza? Deixa eu aproveitar uma coisa. A gente está terminando, só vou te provocar então, já que a gente está terminando aí, a gente está com uns 27 minutos. Você falou, você me deu um gatilho. Você falou o seguinte: deixar o legado. Para você, qual foi a melhor gestão do Elvis? A primeira ou esta gestão? Vamos dividir, né? Tá. Para a gente ficar mais claro, porque o que acontece? Ele pegou a gestão do pai. Ele entrou, acho que depois de 6 meses, né? 3 meses. 3 meses, 4 meses. Que foi tempos conturbados, e depois ele se reelegeu agora, fez esta última gestão de 4 anos, de uma certa forma, com mais tranquilidade, já que a Câmara também não era tão opositora a ele como era a Câmara anterior, né? E aí, para você, que a gente sempre está lendo, qual foi a melhor gestão do Elvis? Olha, Leo, no meu ponto de vista, quando você analisa dados, quando você analisa o momento político, apesar de todos os problemas que se falavam, né, na época tinha uma frase, deixa o menino trabalhar, né? Que, não deixa o prefeito fazer nada, que não sei o que, essa Câmara pega no pé dele. Eu acredito que, assim, quando o César ele foi eleito em 2012, havia uma expectativa de mudança, né? Ele assumiu, ficou pouco tempo, o Elvis, como presidente da Câmara, assumiu, tá? Assumiu a prefeitura de Santana de Parnaíba, ficou como interino, aí teve aquela eleição suplementar em dezembro de 2013, que ele derrotou o ex-prefeito Silvinho Peccioli, mas ele ficou à frente. Quando você analisa os dados, apesar de todas essas dificuldades, né, a Câmara não deixa trabalhar, quando você observa, realmente parece que o primeiro mandato do Elvis, ele foi o primeiro mandato de mais acertos do que de erros, né? Nesses últimos 4 anos, o Elvis ele tinha uma crítica naquele primeiro mandato dele, uma crítica política. A crítica era política de uma oposição que havia na Câmara.
Mas você começa a perceber nesse segundo mandato dele que não há uma crítica política dentro da Câmara. Essa crítica ela já está começando a ganhar as ruas, já começou a ganhar as ruas. Não é? A questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, né? Mas é tudo político. Não, nós estamos falando de críticas que veio o ano passado, anos anteriores aí. Então, o que acontece? O governo dele, o primeiro mandato dele, eu acredito que foi aprovado pela população, por isso que ele foi reeleito, mas esse segundo mandato, o legado é o legado da propaganda, vou fazer, vou prometer, né? Você percebe um certo até distanciamento dessa população, né? Ele é o prefeito das lives, ele é o prefeito da propaganda, é o que se ouve. E aí você analisa alguns dados, né? O índice de governança municipal, o primeiro que foi feito em 2016, que mostrava Santana de Parnaíba como a segunda melhor cidade, né, do Conselho Federal de Administração, que isso foi trazido para o segundo mandato dele como uma peça de propaganda que foi intensa. Passiva, né? Intensa. E aí, quando saem os dados de 2018, Parnaíba despenca para lá para a posição 65ª posição. Peraí, se você está em segundo, e aí num curto intervalo de tempo, você despenca dessa maneira, o que ocorre, né? E aí teve o índice de oportunidade de educação também, que é promovido pelo Instituto Lima, pela Fundação Roberto Marinho, que o de 2017 colocou Cajamar e Araçariguama à frente da educação de Santana de Parnaíba. E aí, se nós pegarmos também os dados do Enem, né, o Exame Nacional de Ensino Médio, que até um determinado período Parnaíba ele figurava ali entre uma posição até que relativamente boa dentro dos municípios, o último que foi divulgado, Parnaíba despencou. Né? Todas as escolas da região, as escolas estaduais, ultrapassaram Santana de Parnaíba. E aí você pega o Atlas da Violência também de 2019, em 2016, número de homicídios, crimes violentos, Parnaíba figurava em 13º do país e 9º do estado. O de 2017, ele caiu para 38º do país e 22º do estado. Então, assim, são números, tá? São números. Então, eu acredito que a importância de se ter uma Câmara, né? Não estou falando aqui que a culpa é de fulano, é de ciclano, não. A Câmara que está composta hoje, ela está composta porque as pessoas votaram nos vereadores. Sim, sempre. Se a oposição ela não teve a competência de conseguir eleger mais vereadores, é uma outra coisa. Tá? Mas o que se observa é o seguinte, é como se fosse uma analogia, né, daquele filho que a filha ou a filha que ela sabe que ela tem que chegar em casa, que ela tem aquelas responsabilidades, que ela tem liberdade de se fazer o que ela bem entender, mas ela sabe que se ela pisar na bola, cometer, o pai ou a mãe vai estar chamando atenção, correto? Sim. E aí é a mesma coisa. Agora, quando você tem uma liberação total, né? Não tem nada, vamos deixar o menino trabalhar, de repente você começa a se tocar nessas questões aqui. Se fazer um comparativo dos índices lá daquele período tumultuado politicamente de Santana de Parnaíba, que teve eleição suplementar, que tira, não volta, que teve lá decisão do Supremo, do Toffoli, liminar, tudo aquilo, você observa que realmente, tá? O governo ele era mais concreto e você percebia que havia uma confiança social, uma aposta, uma defesa, e a crítica ela estava restrita a uma crítica política. E agora quando você pega, não. Essa matéria mesmo que nós veiculamos agora, quando nós vemos as críticas ou as observações, é isso, olha, a saúde de Santana de Parnaíba tá ruim, ficou 7 anos no governo, nunca fez nada, sabe? Então, assim, parece que o segundo governo do Elvis, ele se encapou de uma propaganda, né, vendeu uma expectativa muito grande, está tentando concluir essas promessas, promessas essas que o famoso canteiro de obras, né, obras simultâneas, mas todas essas obras estão atrasadas, o próprio Tribunal de Contas do Estado já apontou isso no ano passado.
né? E aí a gente já está praticamente, já se findou metade do ano, período eleitoral, você tem duas obras importantes de mobilidade, que é a ponte, que foi algo anunciado desde 2015, o túnel da Paz em Alphaville. E a mais novidade, né? Muitas críticas, então obras, vamos dizer assim, do Paço Municipal, num lugar teoricamente inóspito, longe de tudo e de todos, aí a população vira e fala, peraí, e o pronto atendimento? E o tomógrafo? E as UBS que estão fechadas, né? E qual o plano de educação? Então, é só uma observação, assim, até uma opinião que eu acredito que... Sim, é mais do que uma... Não é nem tanto, é uma opinião, mas é tanto... porque o gatilho me fez... Eu não sabia nem que você estava com os números aí, mas o gatilho me fez... O gatilho do legado me fez, porque sempre foi falado muito isso de legado, né? Sim. E é uma coisa que a gente ouvia muito, e agora ouve menos na rua, porque a gente sai menos na rua por causa da pandemia. Mas são contatos que a gente recebe, só para vocês terem uma ideia, com uma frequência muito grande. Contatos, as pessoas, elas usam o WhatsApp do jornal, essas coisas todas, para falar que não tem médico atendendo às 3 da manhã, da mesma forma, se a UBS Animal já está pronta, se a campanha de vacinação já começou. Então, é só para vocês terem uma ideia, quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, que a gente tem muito contato com isso. Essa fala do Veridiano é uma fala que vem de um feedback que a gente recebe, né, Veri? Sim. Tanto por e-mail quanto por coisa. Mas é isso aí. Uma outra coisa que isso deixa muito claro, que é o seguinte, que a gente tem que se preocupar com o voto do legislativo, e muito, né? E que a alternância de poder é algo saudável. Sim, sem dúvida. Né? Alternar o poder é algo saudável. Antes da gente terminar, boa noite para Juliana P. Gonçalves. Tudo bem, doutora Juliana, nossa amiga? Que os índices mostram a ponta do iceberg. Queremos liberdade de expressão, Santana de Parnaíba. Esse lance da liberdade de expressão é uma coisa que a gente não tem muito problema, viu? Pelo menos nós como jornal, né, Veridiano? Sim. Não, a gente faz e tranquilo. A gente até tá falando aqui sobre isso. Não, eu acho que eu entendi. Mas não, uma das coisas que a gente ressalta da importância é que, na realidade, o jornal é um jornal da cidade, né? Independente de posição. Nós não somos partidários a ninguém, nós não somos um partido político, não almejamos cargos eletivos, enfim, não. Isso daí deixar bem claro mesmo, né? O jornal, ele não tem essa finalidade. Agora, a grande questão é isso, o que tem que ser ressaltado, tem que ser ressaltado. O poder público, ele tem a sua responsabilidade, ele precisa ser cobrado das suas ações, ele precisa justificar todo o investimento, né, dos pagadores de impostos, e precisa realmente ter uma justificativa, né? Falar, olha, estamos fazendo isso. Porque, assim, a prioridade não tem que ser prioridade do governo, tem que ser prioridade da sociedade. Certo? Então, assim, eu acredito que nós já chegamos no ápice da necessidade de ter um sistema público de saúde compatível com a realidade. Se ele é eficiente, é uma outra questão, mas precisamos de uma estrutura mínima. A cidade, ela está crescendo, a cidade está com quase 130 mil pessoas. E essa imagem que se tem de que a cidade é um mosaico, que, olha, a cidade é dividida em 3 partes. A parte de Alphaville, a parte do centro histórico e a parte dos bairros. Não, a cidade ela é una, tá? Há diferenças sociais, há diferenças econômicas, até diferenças culturais existentes em Santana de Parnaíba. Mas, assim, você não pode... Recentemente houve uma crítica até mesmo de alguns moradores de Alphaville, eles falaram, não, precisamos do poder público aqui. Aí teve gente falando, não, mas peraí, aí é Alphaville, o que isso tem a ver? As mesmas necessidades, talvez não com a mesma intensidade, mas as mesmas necessidades de segurança, de saúde e de educação, ela é existente em todos os bairros. Alguns com uma maior intensidade, outros com uma menor intensidade. Mas a cidade tem que ser pensada como um todo. Né? Exatamente, é isso aí. Se governa para todos,
a governança, isso é muito em voga. E só uma outra coisa para a gente fechar, a gente já estourou muito tempo. Muito tempo. Uma coisa que eu deixei, que eu achei bem claro, que foi uma fala, eu acho que eu ouvi na Globo News, que eu acho que foi da Natuza Neri. Ela falou uma coisa que eu levo comigo. A imprensa não é contra e nem a favor de nenhum governo, nenhum sistema político. A imprensa apenas noticia. Sim. Noticia. Ela apenas leva a público aquilo que é de interesse público. Sim. Bom, é isso aí. Muito obrigado para vocês pela audiência, para vocês que permaneceram aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Muito obrigado, Veridiano Peixoto, pela presença. Semana que vem, na próxima segunda-feira, estaremos aqui a partir das 19 horas, sendo com 30 minutos aí de bate-papo. A gente extrapola um pouco mais, como aconteceu hoje. Se vocês quiserem também deixar sugestões de pautas aqui para a gente, o que conversar, o que querem aqui ver, comenta aqui que a gente promete estudar sobre. Veridiano, boa noite, até segunda-feira que vem. Para aqueles aqui que estão conosco, boa noite, até segunda-feira que vem. Tchau. Uma boa noite, gente. Tchau.